Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lana, de Língua Portuguesa, e neste vídeo nós vamos falar sobre a acentuação dos hiatos, ok? Gente, é importante, antes de tudo, nós sabermos o que é um hiato. Então, o hiato é o encontro vocálico em que nós temos em uma palavra duas vogais, porém, quando nós separamos em sílabas, essas vogais elas não permanecem juntas em uma mesma sílaba, tudo certo? Por exemplo, na palavra moeda, nós temos aí duas vogais, o O e o E. Porém, ao separar em sílabas, nós percebemos que cada vogal fica em uma sílaba diferente, tá bom? Gente, quanto à acentuação dos hiatos, é importante nós entendermos que acentuam-se sempre as vogais U e I quando formam o hiato com a vogal anterior, estando sozinhos na sílaba, acompanhados de S, sendo que não pode então ser seguido de NH, tudo bem? Então esse aí é o critério de acentuação dos hiatos. Aqui vou dar algumas palavras para vocês que nós não acentuamos mesmo sendo hiato. Então, as palavras juiz, raiz, ruim e cair não recebem acento. Por quê? Não estão sozinhos nem acompanhados de S na sílaba. Tudo bem? Gente, além disso, é importante nós reconhecermos e relembrarmos as categorias de palavras, para que a gente entenda, né, e relembre quanto à acentuação dessas palavras. Por exemplo, as palavras oxítonas são aquelas em que a sílaba tônica, ou seja, a sílaba forte, é a última. Vale ressaltar, então, que nós contamos sempre da nossa direita para a esquerda, certo? Então, por exemplo, nas palavras local, cafuné, forró, baú, café, computador, entre outras, ou seja, sendo a sílaba tônica a última, nós temos aí, então, uma palavra chamada oxítona. Tudo bem? A segunda categoria das palavras é a das paroxítonas. Gente, as palavras paroxítonas são aquelas em que a sílaba tônica é a penúltima. Então, a penúltima sílaba contando sempre da nossa direita para a esquerda, ok? Nós temos aí as palavras água, saúde, incrível, caderno, lápis e boneca. Então, essas palavras são paroxítonas porque a sílaba tônica delas é a penúltima. Vale ressaltar uma dica importante, que a maioria das palavras na língua portuguesa é paroxítona, tudo bem? Por fim, nós temos então a categoria das proparoxítonas, que são aquelas em que a sílaba tônica é a antepenúltima. Só relembrando, sempre fazendo a contagem da nossa direita para a esquerda. Então, a antepenúltima sílaba sendo a mais forte, nós temos aí as palavras proparoxítonas, como por exemplo, música, estômago, árvore, fôlego, público. E uma coisa importante, nós percebemos que nestas palavras, todas elas têm acento. Então é uma regra, toda proparoxítona é acentuada. Tudo bem? Uma dica importante também, as palavras proparoxítonas, elas têm em menor quantidade na língua portuguesa, certo, gente? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham relembrado alguns desses critérios para a gente relembrar sobre a acentuação das palavras, tudo bem? Beijos, fiquem com Deus, se cuidem!